eu vim para casa arrasada, chorando de ladrozinho até em casa. E aí no domingo de tarde fomos à igreja e o irmão Luiz Nunes, cheio do Espírito Santo, ele pregava: irmã, tu que está com teu filhinho no colo, que sofre de epilepsia, o mesmo Jesus que curou o meu Adãozinho vai curar o teu filho. Ele dizia assim. E aí ele contou o testemunho do filho dele, do Adãozinho, que era cego de nascença e sofria de epilepsia, e cada vez que dava o ataque no menino, a mãe desmaiava. E os irmãos aqui em Porto Alegre, ele veio de São Paulo para Porto Alegre para procurar serviço aqui em Porto Alegre, e quando chegou aqui se perdeu e começou a caminhar perdido, não sabia onde é que andava. E quando ele viu, ele estava na porta da igreja da General Neto, 384, e ele entrou e os irmãos oraram por ele e levaram a família dele para dentro da igreja, e Jesus curou o Adãozinho da cegueira, curou da epilepsia, tudo instantaneamente, e a esposa dele nunca mais desmaiou. E eu sei que foi tremendo o que Deus fez na vida dele. E aí ele fez o convite, eu passei na frente, mas eu estava sentada meio no fundo da igreja. E quando cheguei lá na frente, já tinha bastante gente na minha frente, eu não pude falar com ele. Ele fez a oração geral ali, eu não falei com ele. Quando terminou o culto, eu esperei o irmão Luiz Nunes lá na porta da igreja e disse para ele: eu quero que o senhor continue orando pelo meu filho, que ele sofre de ataque epilético. E aí o irmão Luiz Nunes foi e me disse: não, irmã, ele não sofre mais, porque quando tu foi lá na frente, Deus curou o teu filho. E graças a Deus, meu filho, daquele dia em diante, nunca mais. E aí foi quando teu pai viu o ataque no Luiz Antônio, foi a última vez que deu. Aí o teu pai estava junto comigo. E sofreu 4 anos e o pai não tinha visto. Não tinha visto o meu esposo. E aí naquele dia teu pai estava junto, estava a minha sogra, meu sogro, nós estávamos de férias. E daquele dia em diante, graças a Deus, nunca mais. Esta foi uma das grandes bênçãos que eu recebi do meu Deus. O nosso batismo com o Espírito Santo também foi uma coisa que nos marcou muito. Meu esposo estava trabalhando no ZIV, no meio de aproximadamente 20 máquinas funcionando, era um barulho tremendo, e de repente parece que faltou luz e houve um silêncio, e o meu esposo ouviu uma voz: glória a Deus, eis que eu batizei a tua esposa. E nós estávamos em casa numa grande festa espiritual, Jesus batizando várias pessoas com o Espírito Santo. Isso foi em que ano? E isso foi... fazia mais ou menos 2 anos que ele era convertido, 2 anos e pouco. Quer dizer que já fazia mais ou menos 4 anos que eu era crente. Foi mês de outubro, isso eu tenho certeza, só não me lembro o ano. 64, 65. Não te lembra? 65 devia ser. Foi na época da enchente que esposo. Nós estávamos lá na Ivete. Bem, nós no dia do nosso batismo com o Espírito Santo, nós fomos em 9 batizados com o Espírito Santo naquele dia. Faz barulho, né? Mãe, conta. O pai não contou sobre como é que foi a conversão dele, né? O pai gostava de um cigarrinho, de uma bebida, né, pai? Gostava. E como é que foi, pai? Largou assim de uma hora para outra? Como é que foi? Foi muito linda a conversão com teu pai. O último dia, o último sábado de noite, que nós vimos na igreja, eu disse: olha, é o último cigarro que eu vou fumar é hoje.
Mas Fumava duas carteiras por no dia. dia da conversão, não. Dia da conversão. No dia da conversão. Antes de aceitar Jesus, largou o cigarro. Antes nós íamos para a igreja, fumou o último cigarro que tinha na carteira. Ele disse que ia fumar o Ele último fumava, cigarro. ele disse que era o último cigarro que ele ia botar na boca dele. Ele fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Mas o que o senhor pensou, pai, quando o senhor falou isso aí? Foi o seguinte, meu filho, nós fomos num culto, no sábado, e o irmão saudoso, o irmão Joãozinho Santos, estava pregando, e Deus usou ele poderosamente para falar com ele. E aí a mensagem do irmão Joãozinho, só faltou chamar o nome dele, só faltou dizer tu, Luiz. Mas o mais tudo sobre a vida dele ele pregou. E aí ele foi para casa e eu via que Deus falava com ele profundamente naquele dia. Nós fomos para casa e ele quieto, silencioso, como sempre, né? Aí quando foi um dia eu li a minha Bíblia, naquela mesma semana eu li a minha Bíblia e li um salmo muito glorioso e deixei a Bíblia aberta em cima da mesa, na sala. E ele chegou ali e leu aquele salmo. E aí ele me disse que coisa mais linda eu tô lendo aqui, minha velha. Ele disse para mim. Aí eu perguntei, o que tu achou daquela mensagem de sábado na igreja? Aí ele me disse, isso aí foi um vizinho, tinha um vizinho que era muito conversador, um Catarina, muito conversador. Até vou citar o nome dele aqui, o irmão Antoninho Batista. E ele disse, foi o Antoninho Batista, conversador, que foi lá contar para ele a minha vida. Aí eu falei para ele da obra do Espírito Santo. Digo, não, minha esposa, aquele foi o Espírito Santo que te conhece, que nos conhece a nossa vida e usou aquele irmão nas suas mãos para falar contigo. Não foi o irmão Antoninho que foi contar para ele. Aí quando foi no outro sábado, ele foi meio-dia e ele me disse assim para mim, Joela, ó, bota as crianças a dormir um sono para de noite nós ir na igreja. Ele nunca tinha me convidado para ir na igreja. Aí fomos, naquele dia, foi a primeira vez ele me convidou para ir na igreja. Aí nós fomos, chegamos lá, era justamente de novo o irmão Joãozinho Santos que estava pregando, porque naquela época o escalado tirava a escala 2 semanas a fio, tirava num dia e na outra semana tirava de novo. E o irmão Joãozinho começou a falar de novo e Deus usou profundamente de novo. E ele foi o primeiro que se levantou e passou na frente na hora do convite. Graças a Deus. E daquele dia em diante, ele chegou em casa, pela primeira vez ele dobrou o joelho na beirada da cama para orar. Foi muito lindo, a conversão muito linda. Ele nunca mais botou cigarro na boca. Nunca mais. E fiel, seguiu fiel até hoje, graças a Deus, sempre vivo. E como é que foi, mãe, as enchentes que vocês passaram aqui, mãe? Aí vocês já moravam aqui na Elizabeth? Na Elizabeth. Meu esposo aceitou Jesus dia 22 de novembro de 1962, já aqui na Elizabeth. Aí vocês moraram sempre aqui? Aí depois daquela época a gente só saímos daqui, naquela época nós moramos lá na Ramos, na Santa Rosa. Conta a história, mãe, daquela enchente que vocês passaram aqui, que vocês foram pra casa de Ivete, de Mário, morar. Aquela enchente foi o seguinte, o pai trabalhava no ZIV? O pai trabalhava no ZIV já, na parte da noite. Ele trabalhava uma semana de manhã e outra de tarde, né? E aí naquela semana ele estava de noite e ele saiu, foi pro serviço, e chovendo, e começou a encher e o povo começaram a sair. Começou a encher, começou a entrar água já dentro de casa, né? E o povo começou a sair, andava um caminhão recolhendo quem quisesse sair. E aí que pararam na frente da minha casa, queriam me levar com as crianças. Eu digo, como é que eu vou se meu marido está no serviço trabalhando, depois quando ele chegar, como é que ele vai sair atrás de mim se ele não sabe para onde que eu vou? Aí eu disse, eu vou esperar ele chegar. E aí esperei. Ele chegava em casa, soltava 1h10, né, Luiz? Soltava 1h10 da madrugada, inclusive. Chegava em casa 2 horas, 2 e pouco. Aí quando ele chegou, a água tinha tomado conta da casa. Aí nós saímos com os filhos e pegamos umas roupas de cama, umas coisas, botemos uma trouxa, botemos nas costas e saímos. E aí tinha um caminhão ainda recolhendo gente. Aí nós viemos para o salão da igreja São José, aqui na faixa.